Bem-vindo a Livros Viking. Olá, eu sou Luciana de Campos, sou autora do romance ambientado na Era Viking, O Campo das Centauras, né? Que é um romance que foi todo pensado sobre a perspectiva feminina, né? Das mulheres simples, das camponesas, sair um pouco desse mundo de rainhas e de guerreiras e de trazer essas personagens que são muito distantes, né, que as séries de TV, os jogos eletrônicos e os outros romances não trazem, né, não apresentam essas outras mulheres que são tão importantes para toda e qualquer sociedade, desde que o mundo é mundo. Mas na Era Viking, elas às vezes são meio esquecidas, não é? E escrever sobre essas mulheres é algo que eu trago desde sempre, que eu sempre gostei muito de escrever, redação no colégio, nossa, adorava escrever redação no colégio, né? Gostava de ler as redações, fazer projetos de redação, concursos de redação. Então, eu sempre escrevi, não é? E depois eu fui fazer letras, né? Fui cursar letras, sempre pensando nessa coisa da escrita, mas aí o curso acabou me levando para outro tipo de escrita que foi a escrita acadêmica, né, que apesar de ser um pouco diferente, né, da escrita literária, ela também traz essa coisa do criar, do imaginar, do refletir e do pensar. Então, isso sempre esteve presente, não é? E em 2018, quando eu concluí o meu doutorado sobre literatura nórdica medieval, ficou muito presente, né? Muito forte isso. Por que não escrever? Por que não transformar toda essa escrita acadêmica, todos esses personagens que eu estudei em literatura? E é daí que sai o Campo das Centauras e principalmente falando sobre mulheres, não é? Dar voz, vez e visibilidade a outras mulheres tão importantes, não é, que estiveram presentes da Era Viking. E estudar a Dinamarca, né, eu sempre li muito, né, eu tive a oportunidade de visitar a Dinamarca 2 vezes, caminhar muito a pé pelo interior da Dinamarca, no meio das plantações de trigo, no meio dos pomares de maçã, tudo a pé, não é, pelo interior, e aí você capta uma outra visão do país, né? Uma outra visão daquele local, aonde, né, as pessoas viveram na Era Viking. E como eu já sempre li muitos romances, né, ambientados na Europa do Norte, né, também na Inglaterra, na Irlanda, no norte da Alemanha e, consequentemente, na Escandinávia, romances do século XVII, do século XVIII e do século XIX, isso fica muito vivo, não é? Imaginando, né, como é que era aquele país, como é que eram as pessoas que viviam lá. E em 2017 eu tive um primeiro contato, né, com essa flor, né, chamada centaura, né? O que são essas centauras, né? São umas florezinhas miudinhas, né, pequenas, azuis, que assim que você as colhe, elas murcham. E eu tinha lido um romance onde a personagem principal, que está descrito lá no Campo das Centauras, quando vocês terminarem de ler, vocês vão ver toda essa explicação, ela gostava muito de centauras. E eu tive a oportunidade de ver um campo de centauras. Um campo de centauras azuis, numa cidade dinamarquesa chamada Lejre, né? Que é onde se passa a ambientação desse romance. Eu vi um campo de centauras azuis e isso me marcou muito, né?
ter pensado nesse outro romance, nossa, um campo de centauras, que coisa maravilhosa que é um campo de centauras, elas são muito bonitas, e tudo que essa flor simboliza, é o símbolo do amor, né, dos filhos pelas mães e da dedicação das mães aos filhos, né, então ela tem todas essas questões aí sobre essas flores. Então aquilo marcou, isso foi em 2018, foi julho de 2018, e a semente já estava plantada, né, da escrita, eu já tinha terminado e defendido a tese, e aí era só esperar essa semente brotar, germinar e brotar, né? Então aí eu juntei tudo, todos os anos de pesquisa, com Idade Média, né, pesquisando Idade Média desde 1991, quando eu comecei a ser bolsista do CNPq, né, num programa de estímulo à iniciação científica, que eu comecei a trabalhar com literatura medieval portuguesa. E daí para outras literaturas nacionais medievais foi meio passo, não é? Então aí sempre muita pesquisa, sempre muita leitura, a leitura de trabalhos científicos, né, na área da arqueologia, na área de literatura, na área da história, ligados à Escandinávia medieval, me deram toda a base para poder fazer a construção dos personagens, a ambientação, a descrição da indumentária, dos locais, do modo de vida. Então eu procurei passar isso para os leitores, não é? Que eles tivessem toda essa vivacidade, tudo que eu vi, procurei transmitir, não é? E o que é mais interessante que eu procurei colocar é algo que está na contramão do que as séries, né? Principalmente a série Vikings Valhalla e outras derivados que tem aí, apresentam outras mulheres, né? As rainhas, mulheres muito poderosas, e acabam se esquecendo das mulheres que realmente são a base, foram, né, a base dessa sociedade, que são as mulheres que lavram a terra, que colhem, que dão todo o subsídio para as famílias que têm filhos, que enterram filhos, que amam, que têm medo, que veem os homens partirem para a guerra ou para as incursões e elas é que ficam. Então, foi trazer essa outra era viking, para mostrar que uma outra era viking existiu também, né? Era uma era viking de gente comum. E o que não é a história, senão recortes de vidas de gente comum, né? São as gentes comuns, né? As pessoas simples que constroem o mundo. Não que os reis, que os guerreiros e que os deuses não sejam importantes, porque os deuses estão lá. Os outros cultos também estão presentes na obra, né? Tá tudo lá. E é trazer essa outra possibilidade, né? Do que é essa outra era viking, né? A personagem Olga, ela acabou sendo inspirada em todas as mulheres que eu conheci, porque eu sou do interior de São Paulo, não é? E eu cresci numa casa, né, na casa dos meus pais, na casa da minha avó, na casa do meu avô, na casa do meu bisavô, na casa das tias-avós. Era casa com fogão de lenha, com forno redondo, né, que hoje é o famoso forno de pizza, com forno redondo, com horta, com flores. Então, eram mulheres que trabalhavam muito. Via minha avó fazer sabão, né, minhas tias colhendo frutas do quintal e se reunindo para fazer doce. Padaria era uma coisa que não existia, se comia o pão em casa. Então, todas essas mulheres que estão ambientadas no livro foram as mulheres que fizeram parte da minha infância. Mas também são as mulheres da literatura, né? Muitas mulheres que foram apresentadas em todos os livros e contos e crônicas e romances que eu li ao longo da minha vida. Todas elas estão um pouco representadas ali, não é?
são mulheres que eu conheci, mulheres, algumas que eu idealizei, mas a maioria das mulheres que estão representadas no campo das centauras são as mulheres que eu tive em contato. Todas elas são as mulheres, as minhas ancestrais, né? Que eu tenho muito orgulho delas, apesar de serem mulheres extremamente simples. A maioria delas pouco ou nada sabia ler, com exceção de uma bisavó paterna minha que sabia ler. E da minha avó, né, que me ensinou os primeiros passos, né, de tecelagem e de cozinha, que depois eu fui aprimorando com a minha mãe, com as tias-avós, né, e outras mulheres. Então, são todas essas mulheres, né, E é muito interessante que muitas vezes essas mulheres são apagadas. Não é que elas são apagadas, não gosto desse termo apagadas. Elas não são lembradas, tá? Muito, porque ninguém quer, como a novela, né? Ninguém quer ver o pobre ali, né? Ninguém quer ver a pessoa pegando 4 condições, né? Com roupas, né? Às vezes rotas, com roupas batidas, né? A gente sempre quer ver essa coisa mais glamurosa. E eu procurei mostrar que apesar, né, das séries de TV sempre mostrarem as mulheres muito glamurosas, na Era Viking tinha gente extremamente simples e que era gente do qual as mulheres mais abastadas, as mulheres do IAR, né, que viviam nos grandes salões, dependiam totalmente dessas outras mulheres. Não é? E a literatura medieval que eu fui estudando ao longo, né, de todo esse tempo, vai passando essa visão dessas outras mulheres, né, das mulheres simples, né, das gentes simples, né, que fazem pão, que tecem as próprias roupas, que trabalham na terra. Então é trazer, dar voz para essas mulheres e ver que a vida delas não era tão desinteressante assim. Quando vocês estiverem lendo o livro, vocês vão ver que era muita emoção na vida dessas mulheres, que o cotidiano delas, apesar de difícil demais, era divertido, elas se divertiam sim, elas corriam perigo, elas tinham as suas aventuras e principalmente elas tinham seus sonhos e elas acalentavam esses sonhos, o que eu acho que é muito importante, acalentar esses sonhos e levar esses sonhos para frente, né? O meu processo de escrita, né, que estava assim muito fresco ainda por conta da tese de doutorado e de alguns outros escritos que eu tive, né, alguns artigos, tudo, ele acabou fluindo muito. Embora eu tive alguns bloqueios, tá? Tinha dia que eu não podia conseguir abrir o computador. Então, o que eu fazia nesses momentos que eu sentava aqui e não saía absolutamente nada? Eu ia ler. Ah, mas aí você ia ler o quê? Aí você ia ler História dos Vikings. Não, eu fui ler Tolstói, que é o meu autor russo preferido. Eu fui reler algumas coisas de Ana Karenina, né, que é um romance que eu particularmente gosto muito. E aí, o que me salvava mesmo dos bloqueios criativos era um outro autor russo chamado Pushkin, né, que é considerado o fundador, né, da língua russa, né, o pai da literatura russa moderna, contemporânea, né, que ele vai descrever as estepes russas, né? Que ele vai descrever o camponês simples, e principalmente ele se volta muito para algumas mulheres, não é? E aí eu desbloqueava, e aí eu consegui escrever. Então teve um momento que foi difícil, sim, tá? Mas aí saía, e aí eu ia começando lembrando da Olga. O que a Olga ia fazer? Como é que a Olga vivia? Como é que a mãe da Olga saía dessa? E uma das coisas que me motivou muito, né, é que eu não tive como me despedir do meu pai, que foi para Avalon durante a pandemia, embora não tenha sido vítima do Covid, como infelizmente todas as pessoas foram.
eu não pude me despedir dele, né? Eu moro muito longe, né? E eu precisava me despedir dele. E eu me despedi dele escrevendo O Campo das Centauras. Então, é a minha despedida, porque o livro tem muita menção de botânica, e meu pai era botânico amador. E eu acabei me despedindo dele no Campo das Centauras. Então, não é triste, de maneira alguma, não é algo que me deixou triste. Eu fiquei feliz, né? Porque eu pude concretizar a minha despedida e quem for ler vai fazer parte dessa despedida, que em nenhum momento é uma despedida de... Ai, nossa, vou me despedir. Não, obrigada por tudo. Logo a gente se vê. E a gente vai tomar aquele hidromel junto. Que ele gostava de hidromel, eu não gosto de hidromel, não. Gosto de fazer hidromel. Mas de tomar, não. Mas ele gostava, então até a gente vai tomar os cornos de hidromel junto. Não sei quando, mas a gente vai, tá? Então foi essa o mote maior que me motivava a escrever, né? E eu acho que a literatura hoje, a literatura é resistência, é a gente resistir às dores, é resistir às paixões, é resistir às frustrações, aos medos. Não que a literatura seja escapismo, né? Aí, vou escapar do mundo, vou lá na literatura. Não, a literatura te traz experiências. Eu gosto muito daquilo que Humberto Eco fala, né? Quem não lê, vive uma vida só. Quem lê, vive muitas, muitas, muitas vidas. Então, a gente pode viver a vida da Olga, que é camponesa. A gente pode viver a vida da Brunhilde, lendo a Volsunga Saga. A gente pode viver a vida da Eivor, lendo a Eivor Saga. Mas a gente também pode viver a vida de Arya Stark, lendo Crônicas de Gelo e Fogo, de Elwyn, lendo O Senhor dos Anéis, não é? E lendo tantas e tantas e tantas outras narrativas maravilhosas, né? Que nós temos, né? Então, a literatura é, antes de tudo, alento. E ela nos traz, e quanto mais a gente lê, e quanto mais diversos tipos de literatura a gente lê romance, lê ficção científica, lê literatura de fantasia, lê crônica, lê romance histórico, lê literatura medieval, literatura romântica, literatura realista. Quanto mais é variado a nossa literatura, melhor a gente tem mais experiências, não é? E aí a gente consegue viver melhor e às vezes não, e sempre encontrar alento, porque a literatura tem que provocar esse mal-estar, né, para a gente refletir mais e melhor. Então, o projeto é ser uma trilogia, né? O Campo das Centauras, que já está os projetos, já está todo o esqueleto dos 2 outros livros, para a gente acompanhar a trajetória da Olga, né? Então, eu acredito que até meados de 2026, os 2 outros romances estejam prontos. Mas também já está em final de escrita os 5 contos vikings para adultos. Esse também apresentando uma outra era viking, uma outra perspectiva, uma perspectiva muito mais suja, muito mais pesada, muito mais violenta do que foi a era viking, sem estar nos campos de batalha, ainda dentro do cotidiano das gente simples. Então, e todos eles com uma carga histórica, não é? Todos, inclusive esses 5 contos vikings para adultos, têm toda essa carga histórica, todos com bibliografia, todos embasados em pesquisas históricas e arqueológicas, tá? E o principal que eu gostaria de dizer para quem for ler o Campo das Centauras, leia o Campo das Centauras com leveza. Leia para se transportar para a beleza que é um campo de centauras, com mulheres que têm no seu cotidiano tão difícil, que às vezes a gente acha o cotidiano da gente tão difícil, tão pesado. Teve outras mulheres que tiveram cotidianos tão pesados ou até mais do que os nossos. Mas procura tirar disso leveza, procura tirar disso beleza
E aí, viva só um pouquinho enquanto você estiver lendo O Campo das Centauras, viva só um pouquinho como a Olga viveu. E eu espero, sinceramente, que a todos os leitores de O Campo das Centauras, vocês se emocionem como eu me emocionei a escrever cada linha desse romance. Então, muito obrigado e eu desejo do coração a todos uma excelente leitura e uma excelente experiência com essa outra Era Vida.